Me doei demais. Quantas pessoas já disseram essa frase diante de um histórico amoroso frustrado? E essa sensação atinge milhares de pessoas, sejam elas famosas, ricas, bonitas, jovens e tudo mais. A ideia de que nos doamos demais a alguém, na maioria das vezes, vem junto com o sentimento de fracasso. E foi isso que aconteceu com uma das atrizes mais famosas do mundo, Scarlett Johansson. E quem diria? A atriz, dona de grandes personagens no cinema, disse que chegou ao fundo do poço por amor. Numa outra publicação, ela se referiu ao divórcio com o ator Ryan Reynolds como devastador. Scarlett e Ryan se casaram em 2008. Após uma longa e cuidadosa consideração de ambas as partes, decidimos acabar nosso casamento. Começamos nossa relação com amor e é com amor e doçura que a encerramos. No fim do relacionamento, a tristeza de quem sonhou demais, se entregou demais. Foi devastador. Te joga no chão de verdade. Você acha que a sua vida está indo em um sentido e então, por várias razões ou o que for, não dá certo. Não faltam exemplos de pessoas que se jogam de cabeça no amor. Imagine uma mulher fazer de tudo para se manter atraente ao marido, ao ponto de exagerar em cirurgias plásticas. A história das inúmeras operações da estilista Donatella Versace tem um capítulo especial. Herdeira de um império multimilionário da moda, ela se viu pressionada de todos os lados. E como era casada com um dos homens mais bonitos do mundo, ela teria feito inúmeros procedimentos para mantê-lo por perto. Mas não deu certo. Depois de 17 anos de casada com o ex-modelo Paul Beck, veio o divórcio. Donatella admitiu excessos em drogas e até chegou a ser internada numa clínica de reabilitação. Em 2014, ela se casou de novo, mas o relacionamento durou apenas um ano. Hoje, aos 65 anos, Donatella é bilionária e continua solteira. Das passarelas do mundo para o nosso país. Volta e meia, uma celebridade brasileira traz à tona a história de uma separação difícil. A apresentadora Ana Paula Renault tem uma personalidade marcante, forte, determinada. Mas o público a viu diferente em maio desse ano, quando desabafou sobre o final do relacionamento. Até agora, tentando resolver problemas da separação. O final do mês tá aí. Você divide a vida com a pessoa, ela sai de casa, volta para casa dos pais, todas as contas fixas no meu nome, um contrato de 48 meses para rescindir, sendo que a gente não ficou aqui 5 meses. Na vida a dois, as pessoas se unem para encontrar a felicidade, a paz e compartilhar o que cada um pode oferecer de bom ao parceiro de forma equilibrada e igual. Mas nem sempre é assim. E muitos relacionamentos hoje em dia terminam com um se doando demais, sentimental ou financeiramente. A pessoa não quer fazer acordo com o advogado, acha que está certo, está na casa do pai e da mãe com tudo na mão. E eu com todos esses problemas, e eu não consigo um acordo, Eu não entendo como é que a família acoberta esse tipo de comportamento. Eu não tenho 1 minuto de paz. O cara tem quase 1 mês que tá me enrolando a minha advogada. Aí pôs um outro advogado na parada. E a pessoa tá achando que tá certa. No meio de uma pandemia. São mulheres e homens fragilizados, se perguntando por que não deu certo, por que a pessoa não valorizou sua dedicação e entrega. A
própria Scarlett Johansson admitiu que fez uma má escolha no passado, ao se casar com Ryan Reynolds. Eu realmente não tinha um bom entendimento do casamento. Talvez eu tenha romantizado isso, de alguma forma. Hoje estou mais apta a fazer escolhas. A realidade é que todos aqueles que entram nas relações movidas pelo impulso acabam, mais cedo ou mais tarde, sofrendo as consequências dessas escolhas impensadas e buscando respostas sobre os motivos que as levaram a se doar. Olá, alunos! Bem-vindos à aula de hoje, aqui com um convidado especial. O Seven, ao vivo, aqui pela Record TV. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, Me Doei Demais, que é um tema muito comum, né, Renata? É um problema muito comum que a gente vê hoje entre mulheres e homens também. A gente viu aí na matéria muitas mulheres, mas é porque o homem normalmente não vai lá na rede social desabafar, né? Não fala sobre isso, e a mulher tende a fazer mais isso. Então, parece que é um problema das mulheres, mas isso aí acontece com os homens também. É um dos problemas que nós mais encontramos no nosso trabalho, quando as pessoas chegam a nós, sejam casadas, solteiras, saindo de um relacionamento, elas reclamam que elas se doaram demais, que elas talvez não usem essas palavras, mas elas relatam situações, comportamentos onde elas se deram de cabeça, se entregaram mesmo para a pessoa, fizeram além da conta e receberam em volta traição, receberam desprezo, abandono e todo tipo de tratamento contrário àquilo que elas fizeram. Mas quando a gente fala de amor, por outro lado, amar é doar, amar é dar. Mas existe um limite, há um equilíbrio que precisa ser alcançado. Nós vamos falar sobre isso hoje porque muitas pessoas, Cristiano, nós estamos vendo aí, não só no mundo público das celebridades, mas também as vidas privadas das pessoas estão marcadas por esse desequilíbrio onde as pessoas se doam demais. E às vezes esse doar demais, ele vem com você pensa que você está fazendo uma prova de amor. Você pensa que você está provando o quanto você ama essa pessoa e aí você se doa demais. E você pensa assim, bom, essa pessoa, ela vai ver o quanto eu amo tanto ela, aqui, né, quando eu estou aqui pagando as contas dela, eu estou colocando ela nesse apartamento que a gente nem comprou ainda, a gente nem é casado no papel, mas a gente vai assumir esse compromissão aí, porque eu amo tanto essa pessoa e eu creio nesse relacionamento. Então você vai lá, entra em dívidas, você paga as contas da pessoa, você às vezes engravida, né? Quantas mulheres acabam engravidando? Na verdade, porque no fundo, Renato, eu penso assim, quando a pessoa se doa muito, antes de ter certeza daquele relacionamento, ela tem um medo de ficar só. Né? E ela pensa assim, eu tenho que segurar essa pessoa de qualquer maneira. Então ela vai e coloca um filho no mundo pensando assim, bom, esse filho vai me ajudar a segurar essa pessoa comigo. Só que não segura. Então, muitas pessoas têm se doado muito, achando que vão receber, né, o retorno disso. A outra pessoa também vai se doar agora. Puxa, né, ela me colocou dentro da casa dela. Puxa, eu sou tão grato que eu vou casar com ela, eu vou me comprometer com ela, eu vou ser fiel a ela, puxa, ela me deu um filho. Então eu sou pai agora. Então eu vou amar essa mulher. Sabe, as pessoas têm essa percepção errada de que se doando muito, elas vão receber muito em retorno. Né? Ela acreditou em mim, investiu no meu negócio, no meu talento, me emprestou um dinheiro, né? Eu me lembro de um rapaz que nós atendemos e ele sempre muito frustrado, com uma história de muitos relacionamentos frustrados, se encontrou com uma linda garota que deu atenção para ele. E ele ficou encantado. Ele veio descobrir logo que essa garota era garota de programa. E então, apaixonado por ela, ele disse, olha, eu vou tirar você dessa vida, eu vou te dar tudo, você não vai precisar fazer isso. Ele se deu a ponto de perder o seu negócio, a sua empresa, comprando casa para ela,
ajudando a mãe dela, pagando tratamento de saúde para a mãe dela. Fez tudo e mais um pouco pela moça. E o que ele ganhou de volta dela foi vários e vários calotes, de forma que ele acabou falindo não só financeiramente, como também emocionalmente. Quando ele chegou, foi um dos casos que nos marcaram. Você sabe, a gente atende muitas pessoas, muitos casais, mas alguns marcam mais que os outros. E ele é um dos casos que nos marcaram mais, porque ele estava um caco, muito mais emocionalmente do que financeiramente, porque ele tinha perdido tudo financeiramente, ele não tinha mais cabeça para trabalhar. A sua empresa afundou porque ele não conseguia mais ir trabalhar, porque ele estava totalmente tomado de paixão por essa moça. Fez tudo por ela e ela, que nunca esteve interessada nele, simplesmente deu o calote. Então é um exemplo de como as pessoas hoje estão tentando segurar as outras, se dando além da conta e sem inteligência. Eu repito, você tem que separar, você tem que saber que amar é dar, mas você não deve fazer o dar, o doar, sem saber onde você está plantando a sua semente, qual terra você está plantando essa semente. O agricultor inteligente, ele não joga a sua semente aleatoriamente em qualquer terra, ele examina a terra para saber se vai ser um bom investimento da semente que ele vai colocar ali. E não é diferente nos relacionamentos. Eu vejo aqui, Renato, muitos comentários. A gente colocou essa pergunta lá no nosso Instagram, né? E muita gente deixou esse comentário. E é triste, eu fico triste por ver como que as pessoas sofrem por isso, por não saber disso, né? Porque parece ser legal, parece ser bonito. A gente até vê isso na televisão, nos vídeos, nos filmes, né? Nas séries, nas novelas. Alguém se dando muito e recebendo algo em retorno. Mas a realidade, muitas vezes, não é assim. Você vê a Campos Souza 14 diz assim: fiz até demais, só recebi gratidão e chifres. A Marta Bonitense, ela disse assim: hoje estou só, ele me deixou, agora eu não sei o que fazer, fiz tudo por esse relacionamento. A Mônica Silva 2413 disse: sempre dei mais do que recebi, só tenho decepções. É muita gente sofrendo com isso. E o pior, Renato, é que tem gente que ainda quer pagar para ver. Né? Porque, às vezes, tudo bem, você se enganou com aquela pessoa, você não sabia que aquela pessoa ela não queria se comprometer. Tudo bem, você se enganou. Mas e aquelas pessoas que entram num relacionamento com uma pessoa que ela sabe que já passou por várias, que não se comprometeu com ninguém, né? Que é o caso de muitas ex de celebridades por aí. Nós vamos mostrar agora sobre essa ex. Preste atenção o que aconteceu. Um desabafo da modelo Mari Alexandre, feito numa rede social, algumas semanas atrás, expôs um drama familiar que envolve o ex-marido, o cantor Fábio Júnior. A atual dele, Fernanda Pascucci, e o filho do casal, Zion, de 11 anos. Mari publicou uma foto antiga com uma alfinetada para o ex. Na época em que o Papis podia visitar o filho em sua casa e ninguém colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos. Em nota, ela disse que Zion não via o pai desde fevereiro e disse ainda que a atual mulher de Fábio Júnior tem um ciúme doentio do cantor e que isso estaria atrapalhando a relação de pai e filho. Cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho. Muitas vezes o Zion me relatou que tinha vontade que seu pai o visitasse em casa e muitas vezes fez esse pedido ao seu pai. E depois da exposição do assunto nas redes sociais, Fábio Júnior acabou indo visitar Zion e justificou a sua ausência em função do isolamento exigido pela pandemia, já que é do grupo de risco. Sua assessoria complementou dizendo que o cantor não está vendo nenhum dos filhos, a não ser o Fiuk, que mora com ele. Independente do momento, não é de agora que Mari Alexandre demonstra mágoa do ex. Para a loira de corpo escultural e que foi símbolo sexual, não foi difícil conquistar o coração de Fábio Júnior. Mari foi mais uma das 7 esposas do cantor, que já tinha um extenso histórico de casamentos e namoros.
A realidade é que quando as pessoas se envolvem e não avaliam a reputação do parceiro, não analisam os fatos e atitudes, elas correm o risco de viverem uma tragédia anunciada, onde os resultados e as consequências são bem previsíveis. O fato é que todos somos livres para escolher, mas depois nos tornamos refém das consequências. Então, a Mari Alexandre, ex do Fábio Júnior, postou lá o desabafo. Olha, o pai do meu filho não pode visitá-lo como no início, né? Dando a entender que a atual do Fábio Júnior não permite que ele venha. Ele foi lá, se desculpou e tal, usou a pandemia. Mas, é como você disse, Cristiane, com o histórico, quando a Mari Alexandre se envolveu e se casou com o Fábio Júnior, teve filho, é como você falou, será que ela já não tinha informações suficientes para prever, para pelo menos entender o risco de que isso poderia acontecer lá na frente? Pois é, e assim, às vezes a pessoa, ela pensa que com ela vai ser diferente, né? Os sinais estão por todos os lados. Todo mundo sabe, né? No caso dela, todo mundo via, né? O Fábio Júnior já tinha casado com várias outras mulheres, né? Então, fica aquela questão, então vocês estão falando que o Fábio Júnior nunca vai ficar com uma mulher? Não, nós não estamos falando, mas ele tem uma reputação e ele tem que mudar essa reputação. Só que você está arriscando quando você vai, não, mas eu vou mudar essa reputação dele. Você está arriscando. E ainda colocar um filho no mundo, né? Você está arriscando ainda mais, porque agora aquela criança não vai ter o papai com ela, não vai crescer com o papai. Né? Então, é perigoso você se doar demais, achando que, sabe, assim, tipo, é como se você pensasse assim, não, comigo vai ser diferente. Eu sou diferente, eu vou fazer ele ficar, E não é, você não tem esse poder, né? Você não tem esse poder. Eu sei que a mulher às vezes pensa que ela, né, é toda empoderada, que a beleza dela ela é linda e todo mundo fala que ela é linda. Tudo bem, você pode ser linda, maravilhosa, ser muito empoderada, ser muito independente, ter muita coisa assim boa a seu respeito, mas isso não segura marido. A pessoa, ela tem que usar o que a gente chama de amor inteligente. O amor inteligente, ele avalia, ele pesa. Ou seja, eu vou me casar com uma pessoa, eu preciso saber se esta pessoa vai entrar com 100% da vida dela, 100% do seu esforço, do seu futuro, seus objetivos, toda a sua vida, como eu estou pensando em entrar em 100% nesse relacionamento também. Porque quando você entra com 100% e a pessoa entra com 99%, e às vezes nem chega a 99%, ela entra com 50%, com 10%, é óbvio que você vai ficar com aquele gosto de ter sido enganado, de ter sido fraudado. Aí você vai e fica cobrando a pessoa. Você fica cobrando, olha, eu me dei 100% para você e você não está fazendo a sua parte. Então, fica esse tipo, essas coisas que no mundo das celebridades a coisa espirra para as redes sociais, espirra para o público. Mas na vida privada, isso também fica lá no WhatsApp, fica envolvendo terceiros, a criança fica sofrendo também por causa de ver os pais nessas brigas. As pessoas ficam cobrando aquilo que elas nunca, na verdade, tiveram. Nunca tiveram. Elas não tiveram 100% desde o início. Não avaliaram se aquela pessoa que prometeu amor eterno tinha como cumprir, tinha histórico de cumprir essa palavra. Não avaliou, fechou os olhos, tapou o nariz e pulou. Aí se arrebentou lá embaixo e agora reclama. Até, às vezes, a pessoa foi bem clara que ela não ia entrar com 100%. Ela deixou bem claro, assim, ela sabia que a outra pessoa falou, não, olha, isso aqui eu não vou fazer por você, aquilo ali, isso é uma coisa minha e tal. E a pessoa se sujeita a isso, né? Aí você pergunta, mas por quê? Por que uma pessoa se sujeita sabendo que a outra não está querendo se doar tanto e ela se sujeita a isso, se doando mesmo assim? A psicóloga Caroline Salles, ela fala um pouquinho a respeito, preste atenção. O que faz uma pessoa se doar demais num relacionamento?
Normalmente, existe algo por trás disto que tem a ver com uma carência, uma baixa autoestima, uma necessidade de ser amada, de ser aceita pelo outro. E aí essa pessoa entra num relacionamento e ela começa a colocar o outro à frente dela mesma e a servir, a fazer pelo outro. E é como se inconscientemente houvesse uma esperança, uma expectativa, e é inconscientemente, porque ela não faz isto declaradamente, às vezes ela nem percebe, mas existe lá atrás, lá dentro, uma expectativa, um desejo de que o outro reconheça, de que o outro a ame, a valorize, a perceba. Ocorre que, com o passar do tempo, é comum que essa expectativa não seja atendida, pelo menos não na medida que a pessoa deseja ou da forma que a pessoa deseja. E aí ela começa a se sentir como que usada ou como uma pessoa que está doando, mas de maneira alguma tem algo em troca, né, na concepção dela e pelo tanto que ela ali se doou. Obrigado, psicóloga Caroline Salles. Vamos resumir aí o que ela falou. Vamos aos pontos, as causas, por que as pessoas se doam demais. Olha só, ela citou falta de critério na escolha de parceiro. Como nós falamos aqui, a pessoa, ela quer se entregar a um grande amor. Ela só atribui felicidade amorosa ao sentimento. Então ela pensa assim, né, eu estou sentindo isso por essa pessoa. Então ela vai pelo sentimento e bloqueia, ela desenvolve uma visão de túnel, que é aquela visão que ela só olha o que está lá na frente dela, que é o sentimento, e ela esquece tudo o que está ao redor, todas as outras condições, os critérios, as nuances, os detalhes que também fazem parte daquele pacote que você vai estar levando para casa, não é? Quantas pessoas, por exemplo, Cristiane, dizem assim, elas se envolvem com alguém que já tem filhos de outro relacionamento. E aí depois que elas se casam, elas falam assim, ele fica dividido. Ele fica dividido com os filhos da ex, ele fica lá indo visitar os filhos na casa da ex, eu tenho ciúme, eu me sinto insegura, etc. Mas ela sabia disso antes. Ela tinha que estar preparada para saber o que ela ia enfrentar lá na frente, casando-se com alguém que já tem filhos de outro relacionamento. Mas, infelizmente, Renato, as pessoas não querem pensar nas consequências, elas querem pensar no aqui e agora, né? E aí, quando você pensa no aqui e agora, você vai ter que lidar com as consequências e normalmente são ruins, porque você não está pensando no que vai acontecer com aquilo ali, né? Com aquela decisão que você está tomando. E o outro ponto que causa isso é o segundo ponto, a carência afetiva, né? Que nós estamos falando. A carência afetiva leva a essa falta de critério, porque a pessoa, no afã de suprir uma necessidade, uma carência, e já passando o tempo, ela muito tempo sozinha e tal, ou sozinho, ela diz, olha, vai você mesmo, né? Eu quero ter alguém e eu vou fazer isso aqui funcionar de qualquer forma. Especialmente hoje, por causa das redes sociais, as pessoas têm que mostrar, né, que elas não estão sós, né? E aí tem a outra questão que ela falou também, do medo. A pessoa tem medo de perder aquela pessoa. Então ela pensa assim, bom, já que ele não casa comigo, ele não quer casar, deixa eu ir lá morar com ele. Deixa eu trazê-lo para morar comigo, né? Porque a gente não casa, mas pelo menos eu seguro ele de alguma forma, eu coloco ele para ficar aqui comigo, né? 24 horas por dia. Quer dizer, ela tem tanto medo de perder aquele relacionamento que ela se sujeita a não se casar. É uma coisa que ela sempre quis. Ela se sujeita a isso. Ela se sujeita a muitas outras coisas, porque ela pensa assim, melhor com ele do que sem ele. Então, ele me trai, ele fica conversando com outras mulheres, mas eu não quero perder. Então, ela se sujeita àquilo. Pensando assim, o raciocínio é assim, quanto mais eu fizer por essa pessoa, mais ela vai ficar comigo. Mais difícil vai ser ela me deixar, porque ela vai ficar em dívida comigo. Então ela vai se dar de cabeça e faz tudo
pela pessoa. Tudo. Né? Eu estava lendo um comentário aqui de uma pessoa que estava dizendo: eu comprei uma moto para ele. Comprei uma moto. Quer dizer, namorando com o rapaz, foi lá e comprou uma moto. Aí sabe o que ele fez contra ela? Foi lá e agrediu ela, depois de uma briga, de uma situação, agrediu ela. E pegou a moto e foi embora. Foi embora com a moto. Né? Quer dizer, a pessoa pensa que vai segurar por dar. E o último ponto, acredita que vai mudar o parceiro. Né? É o que eu falei, ela fecha os olhos, prende a respiração e pula do despenhadeiro. E pensa, não, lá na frente eu resolvo isso. Lá na frente vai dar tudo certo. Ele tem uns probleminhas aqui agora, mas lá na frente a gente vai resolver isso. O nosso amor é muito grande e vai vencer tudo isso. Não vai. Infelizmente, se você não acerta os pontos no início, é muito difícil você mudar a coisa lá na frente. E infelizmente, Renato, muitas pessoas, quando passam por isso, né, tudo, elas ficam muito machucadas, né? E, obviamente, né, você deu e não recebeu nada de volta, você fica triste, você fica deprimida. E aí, o que você faz normalmente? Você pensa assim, bom, agora eu vou empoderar, eu vou provar para essa pessoa que eu tô bem, só que ela não tá bem, E aí, o que ela faz? Ela vai nas redes sociais e ela quer mostrar que ela está bem e que ela está agora mais sensual ainda. E ela então vai e ela começa a trabalhar na sensualidade dela, começa a trabalhar em como ela pode provar para todos o quanto ela está, no topo, ela está... Assim, tá bem resolvida, olha o que você perdeu. Olha o que você perdeu e olha o que os outros querem. Ou então, não preciso de ninguém, tô bem sozinha, tô bem sozinho. E repito, isso se aplica tanto com homens quanto com mulheres. Vamos ver o caso, por exemplo, desta atriz. Samara Filippo, atriz, 41 anos, mãe de 2 meninas de 11 e 7 anos. Divorciada do jogador de basquete Leandrinho desde 2013, a artista até hoje é questionada sobre a separação que ocorreu quando a filha caçula do casal tinha apenas 25 dias de nascida. E por isso, ela fez um desabafo na internet. Por que estou postando esse TBT? Para dizer que existe vida após separação com filhos. Nós somos fortes e nossos filhos só nos dão mais força ainda para lutar. Eu vivi meu luto, é saudável vivê-lo, mas por mim e por elas, eu enterrei com todo o amor o que não queria mais e renasci em busca do meu amor próprio. Na postagem, Samara fala que foi em busca de si mesma, seguiu o coração e ainda concluiu: mulheres, não fiquem em casamentos tóxicos e abusivos por causa de filhos. Acredito em amor e parceria, que é possível amar sem se machucar, cobrar, prender, gritar, brigar. A verdade é que nunca se ouviu falar tanto em frases como valorizar a si mesma, se amar e mostrar que tá tudo bem. E foi essa linha que Samara seguiu e ela foi além em outras postagens. Usou e abusou da sensualidade, como nessas fotos de fevereiro desse ano. A manchete dá o destaque: Samara Filippo sensualiza como DJ em festa. E essa não é a primeira vez que a atriz se mostra sexy na internet ou que causou. Nessa outra postagem de novembro do ano passado, ela apostou em lingeries sensuais e ganhou muitas curtidas. Pelo visto, Samara quer mesmo seguir o coração, como ela mesma aconselhou os fãs. Mas será que esse empoderamento promove aprendizado aos seus seguidores e fãs? Será que isso garante felicidade no próximo relacionamento? Postar que se está bem, necessariamente, não significa estar bem de verdade, certo? Não cabe a nós fazer juízo sobre o caso da Samara, mas pessoas que fazem isso de forma geral, na nossa observação, normalmente estão querendo provar, estão querendo maquiar uma coisa ruim, uma ferida que está ali dentro. É uma dor. Quando a pessoa está com dor e ela não consegue fazer nada a respeito dessa dor, então ela procura fazer algo para compensar, para tirar a atenção, o foco desta dor. E isso pode acontecer após, especialmente, o término de um relacionamento. A pessoa fica tão magoada, tão vendida, ela se deu tanto na relação e recebeu de volta, sabe, um coice,
não é? Foi jogada como um papel usado, descartável, que ela fica com raiva. E ela, então, nessa raiva, nessa ira, ela tem atitudes extremas. Não, agora eu vou para a festa, agora eu vou para a academia. Alguns vão para a academia, vão remodelar o corpo, fazem um extreme makeover, né? Faz aquele makeover, aquela transformação de cabelo, de plástica e tal. A pessoa viaja, vai viajar o mundo, enfim, porque ela está querendo fugir daquela dor. É isso que você tem que entender. Não adianta você tentar fugir da dor causada pelo erro que você cometeu e que cometeram com você. O que você precisa fazer? Não é você se colocando em situações piores que vão te prejudicar ainda mais que você vai lidar com essa dor. O que você precisa fazer? Você precisa se curar. Você precisa entender, fazer um balanço do que aconteceu, onde você errou, separar os seus erros dos erros da outra pessoa. Não adianta se culpar pelos erros da outra pessoa. Você tem que fazer o balanço e tomar para si a sua parcela de culpa e entender a parcela da outra pessoa. E não é vingando-se da outra pessoa, dando indiretas, ou você se lançando de cabeça numa vida que não é você, só para provar que você está bem, que você saiu por cima, que você vai resolver essa situação. Então, isso é um pós-comportamento de quem se doa demais, né, e sai machucado. E ela acaba atraindo também um público que vai querer também usar, né? Porque ela está ali investindo, às vezes, numa imagem dela que é uma pessoa que quer curtir, né? Ela que só quer curtir, ela não quer compromisso, ela não quer uma família, ela quer curtir a vida, ela quer aproveitar um momento, né, na balada, viajar e ter várias pessoas, conhecer várias pessoas. E ela acaba atraindo esse tipo de pessoa que pensa assim, ela quer isso. Ela não atrai o que ela quer na verdade, que é uma pessoa que vai amá-la por quem ela é. Não, ela atrai pessoas que querem aquilo que ela está mostrando para elas, infelizmente. E aí, Renato, as consequências dessas atitudes, né? Porque a pessoa fala muito assim, as pessoas falam muito assim, você tem que se valorizar, você tem que se empoderar, você tem que, sabe? Sim, mas como? Né? Se você está assim, por exemplo, você tem um sentimento de fracasso. É uma pessoa assim, que tenha... Você se sente fracassada. Você tem que se valorizar, mas você se sente fracassada. Você está deprimida. Você é uma pessoa assim, sabe, que você não tem razão de acordar de manhã. Você não dorme bem. Aí você tem que se maquiar toda, você tem que ficar lá mostrando para todo mundo que você está bem. Será que isso te valoriza? Será que as curtidas e os comentários, os elogios, você está linda, está maravilhosa, será que isso está te valorizando de verdade? Não. Não está, porque o seu problema é interior, o seu problema não está aqui fora, né? Então a pessoa entra em depressão, ela se sente anulada, muitas vezes assim, como pessoa, por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho que me encontrar, eu me perdi, eu não sei mais quem sou eu, cadê essa pessoa? Porque ela se sente anulada e não é o público da sua rede social que vai te ajudar a se achar, né? Aí vem também a outra consequência também, que é muito comum, né? O sentimento de cansaço. A pessoa cansa de buscar o amor, ela cansa de entrar em relacionamento, de crer no amor, né? E aí ela fica assim, olha, eu vou casar comigo mesmo, né? Como algumas celebridades chegam a falar, né? Vou casar comigo mesmo, eu vou ficar comigo, só eu e eu. Né? Como se isso fosse curar. Na verdade, isso mostra que ela ainda está machucada, ela está cansada. E quem está casado consigo mesmo, não precisa ficar anunciando, vou casar comigo mesmo, né? Porque o fato de você ficar dando essas declarações já mostra que você precisa se convencer, você está tentando convencer a si mesmo que está bem. Quem está bem não precisa falar que está bem. É óbvio isso, não é? Só o fato de você querer provar que você está bem já mostra que você não está bem.
Então, nós não estamos falando aqui, até agora a gente está falando do problema, né? E nós não estamos aqui para botar o dedo na sua ferida e machucar ainda mais. Nós temos a solução, nós vamos mostrar para você qual é a solução, o que fazer ao invés de ficar aí nesse comportamento pós o doar demais, se doar demais e se machucar mais ainda, né? Entrar num círculo vicioso. Vamos falar então, Cristiane, o que a pessoa precisa fazer para lidar com isso? Como que ela pode evitar esse se doar demais? Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é você estar bem, que aí é que esse primeiro passo é o primeiro passo que ninguém pensa, né? Porque você tem que estar bem, você tem que estar bem consigo mesma. Então, por exemplo, se você está com mágoa do seu ex, se você está deprimida, se você está querendo se vingar, se você está desacreditado do amor, você não está bem. E se você não está bem, você não pode entrar em um relacionamento como se aquele relacionamento tivesse poderes para te fazer bem. Porque você, por não estar bem, você vai acabar com aquele relacionamento, né? Então, muita gente entra em relacionamento não estando bem, não estando curadas. Elas entram, às vezes, até para se vingar do ex e elas acabam destruindo aquele relacionamento. Elas mesmas, elas destroem. Então, aquela pessoa, às vezes, até quer se comprometer, quer fazê-la feliz, mas ela está muito magoada, ela está triste e ela, então, não tem como dar, nem se dar para o relacionamento, né? É o caso de muitas pessoas que, às vezes, até, eu me doei tanto que agora não tem nada para dar. Uhum. Então, se você quer estar num relacionamento comigo, então que você dê, porque eu não tenho nada para dar. E pensam que a dor do amor se cura com outro amor. Não, não é. Quando você entra em outro amor e está com a dor do amor do relacionamento anterior, dos relacionamentos anteriores, você vai machucar essa pessoa. Você vai tratar mal essa pessoa que quer o seu bem. Então, primeiro você tem que se curar, você tem que tratar do seu interior, entender que você está mal por dentro, tem feridas, tem situações que precisam ser resolvidas aqui dentro. E aí, enquanto isso acontece, você não deve estar em um relacionamento. Primeiro você se cura, tá bom? Esteja bem antes de se relacionar. Nós falamos isso, na verdade, em profundidade, com detalhes, como fazer isso no nosso livro Namoro Blindado. Esse livro, ele traz para a pessoa exatamente o passo a passo, como você deve agir antes de entrar em um relacionamento, para você não se machucar e não escolher errado, não atrair pessoas que você acaba usando o namorado de psicólogo, você acaba usando a namorada para tapar buraco de solidão, sabe? Você evita cair nessas armadilhas que o seu próprio coração arma para você. Livro Namoro Blindado, você deveria investir nesta reeducação amorosa. Segundo passo, tenha critérios para o relacionamento. Você vê, muitas pessoas hoje não têm critérios, né? Porque elas não sabem nem o que procurar. Né? Como assim critérios? Né? Muita gente pensa que o único critério que elas precisam é o amor. Se ele me ama e eu amo, é o suficiente, a gente vai vencer tudo. Só que a realidade, isso aí é no filme romântico, né? Na novela, numa série que é ficção, né? Aquilo ali funciona, mas na realidade, no dia a dia, o amor sozinho não é o suficiente. Você tem que ter critérios, sim. E quais os critérios? São alguns critérios importantes, né? Que às vezes você não teve em casa. Você vem de uma família que até, mãe Renata, é uma das razões por que muitas pessoas nem têm critérios hoje. Porque elas não tiveram em casa. Elas não viram elas não tiveram referência do que é um marido, do que é ter um pai ali, do que é ter uma mãe, do que é ver um casal feliz. Elas não tiveram isso. Você tem que buscar, você tem que entender os critérios para um relacionamento saudável, que não se resume no amor. Não é só amor, há outros critérios, né? Por exemplo, a pessoa pode amar e ser infiel. Ela pode. Ela pode amar e ser infiel. Ela pode amar você, mas ser egoísta, sabe? Eu amo você, mas
eu quero ter o meu tempo com os meus amigos. Eu vou ficar toda noite no bar e você tem que... Eu te amo, mas eu tenho os meus amigos, né? Então, você tem que entender que você tem que ter os critérios para você não se entregar a alguém que também não tem critérios e aí você, né? As pessoas precisam entender que é necessário aprender a amar. Aprender a amar e receber amor. Exigir amor de volta. É preciso aprender isso. Nós não nascemos sabendo isso. Entenda, todo mundo nasce com a capacidade de amar e a necessidade de ser amado. A gente já nasce com isso. Mas o saber fazer isso, saber amar e saber receber amor, isso é uma outra história. É igual a inteligência. Todo mundo nasce inteligente. Mas, se você não for para a escola, essa inteligência vai ficar travada. Então, quando você não aprende a amar e dar amor e receber amor, você acaba cometendo muitos erros na vida amorosa, achando que só o sentimento de amor vai resolver tudo. Não resolve. A maioria dos casais divorciados, para não dizer 100%, se amavam. Por que eles divorciaram? Use a sua inteligência, pense nisso. Você é uma pessoa inteligente para o trabalho. Para o trabalho, você sabe que para você ter sucesso, você tem que se aplicar, você tem que fazer curso, você tem que se manter à frente dos concorrentes. Você sabe que você tem que usar a cabeça para vencer no trabalho. Todas as áreas da vida é assim, né? Você tem que aprender como aquilo funciona, né? Você tem que aprender como aquilo funciona para você poder usar da melhor forma possível. É assim com dieta, é assim na academia, é assim em falar um idioma. Tudo que você quer fazer na vida bem feito, você tem que aplicar a sua cabeça, a sua inteligência para aprender aquilo. Todo mundo sabe disso em todas as áreas da vida. Por alguma razão, não sei por que cargas d'água, quando a gente trata de amor, as pessoas suspendem o juízo, suspendem a inteligência e dizem, não, amor é coisa do coração. Amor, não, amor é assim, você tem que dar sorte. O cupido tem que dar uma flechada em você, e se o cupido acertar, aí você vai ser feliz. Por favor, nós estamos no século 21. Você é uma pessoa inteligente, você ainda está se seguindo por cupido, por mitologia grega, por alma gêmea. Por favor, sabe, a Escola do Amor vai completar 10 anos o ano que vem. Antes da Escola do Amor, eu até entenderia, sabe? A gente não sabe muita coisa, mas a Escola do Amor está aí, de graça, ensinando as pessoas, falando do amor inteligente, batendo, mostrando aí o que não funciona e o que funciona. Até hoje você não entende isso, não entendeu? Está na hora de você passar de ano. Pelo amor de Deus, sabe? Eu lembro que na quinta série, Cristiane, quando eu fui para a quinta série, eu tinha um aluno na quinta série que ele já estava na quinta série por meu terceiro ano. Ele era mais alto que todo mundo, ele era um gigante no meio dos outros, né? Eu tinha acho que 11 anos de idade, uma coisa assim, e ele era um gigante, ele já tinha 14. E todo mundo gozava dele, porque ele estava ali, coitado, né? Hoje a gente pensa, pô, dá pena, eu não sei por que ele atrasou tanto, mas é assim que tem gente na vida. A vida amorosa, ela fica para trás, ela não passa de ano, ela não aprende. E fica se fazendo de tola, é um vexame. A sua vida amorosa é um vexame. Você tem sucesso no trabalho, você tem dinheiro, né? Você tem sucesso nas áreas que você usa a cabeça. Presta atenção, olha só. Nas áreas que você usa a cabeça, você tem sucesso. Mas nas áreas que você usa o coração, você só se arrebenta. Pensa um pouquinho só. Usa um pouquinho, só um pouquinho. Não vai gastar para você mudar a sua história da vida amorosa. Então, critérios. Terceiro sinal, terceiro passo. Considere os sinais que se apresentam, né? A gente costuma dizer, falamos no livro Namoro Blindado, o divórcio começa no namoro. Porque a pessoa viu os sinais e não fez nada a respeito, ou não viu, não prestou atenção. Você vê, por exemplo, às vezes, você não conhece a família dele. Você já está com ele um tempo e ele nunca apresenta você à família. Isso é um sinal enorme, de que ele não está compromissado com você, porque a família dele faz parte da história dele, faz parte de quem ele é. Você precisa conhecer a família dele.
Mas muitas mulheres ignoram isso. Ah, não, eu não vou casar com a família, né? Mas a família é ele veio daquela família. Quem são os pais, né? O que aconteceu? Às vezes você tem aí, você não sabe o que aconteceu no passado dele e ele não quer falar. Ele não fala, ele tem segredos, né? Mas e aí, o que aconteceu com a sua ex? Não, eu prefiro não falar sobre isso. Mas você precisa analisar, você precisa avaliar essa pessoa. Então, ele dá sinais, ou ela dá sinais, e você tá ali, o sinal tá falando, ó, isso é furada. O sinal tá dizendo, vai acontecer isso. E ela não presta atenção, né? Então, bom, e o quarto ponto é observar a reputação do parceiro antes de se relacionar. Talvez deveria ser o primeiro passo, né? Ou o segundo. Antes de relacionar, você tem que também olhar a reputação da pessoa. A reputação chega na frente, você sabe, a reputação é o que as pessoas sabem, pessoas que conhecem bem aquela pessoa, elas sabem a respeito dela. Então, é mãe, irmão, parentes, amigos, colegas, pessoas que convivem com ela. Qual a reputação daquela pessoa, de quem a conhece bem? E é óbvio que você não vai dar ouvido a boatos, você tem que cruzar as informações. Quando 1, 2, 3 pessoas começam a falar a mesma coisa sobre o fulaninho, a fulaninha, é bom você levar isso a sério. E hoje em dia, às vezes, a reputação está bem... lá nas redes sociais está bem óbvia, né? É difícil você não ver a reputação da pessoa que está lá. Agora, Renato, mas é importante se doar, né? Quando você viu tudo isso, você está bem resolvido, você tá bem para entrar no relacionamento, você tem como ser uma esposa, um marido para alguém. E você viu os sinais, a pessoa, ela também está bem, ela tem uma ótima reputação, vocês têm critérios altos, tipo, eu não vou aceitar traição, eu não vou aceitar mentira e tudo mais. Vocês têm critérios, ok. Então, e agora? Não pode se doar? Não, tem que se doar. Tem que se doar. Mas o que acontece? Olha só, para se doar no relacionamento... Nós vamos dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem fácil. Vamos desenhar. E eu vou ainda segurar o Seven para você ver que às vezes uma pessoa tem muita bagagem. O relacionamento funciona assim, né? Mais ou menos assim. Vocês dois, né? Vocês dois têm que estar colocando o mesmo peso, a mesma força para atingir o equilíbrio. Se eu coloco mais força aqui, a Cristiane vai cair e eu vou cair também. Se ela coloca mais força, ela vai cair e eu vou cair também. Ou seja, dentro de um relacionamento saudável, sadio, os dois se doam com a mesma intensidade. Como nós falamos, é 100%. Você não pode entrar em um relacionamento com alguém que não se doa 100%. E não é com palavras, não. Você tem que observar que isso é visto nas atitudes. Então, se há 100% dos dois lados, os dois vão ficar sempre equilibrados. Vocês podem voar, igual Leonardo DiCaprio esqueci o nome dela lá no Titanic. Tá bom? Bom, vamos agora ao laboratório, Cristiane. Vamos ao laboratório, porque o casal Giliardi e Maisla estão passando por problemas. Vamos assistir a história deles e vamos tentar ajudá-los. Olá, professores da Escola do Amor. Eu me chamo Giliardi, essa é a minha esposa Maisla, e hoje estamos aqui para pedir a ajuda de vocês em relação ao nosso relacionamento, ao nosso casamento. Em questão da minha esposa, o que eu tenho para falar sobre ela é que às vezes eu me deparo com ela muito nervosa, às vezes vou orientar ela não me escuta, e também sobre organização, né? Ela me cobra que eu sou desorganizado, realmente sou desorganizado, ela vai poder falar melhor sobre isso. Sou desorganizado, quero mudar muito isso e já tentei mudar e eu até começo, mas não consigo manter isso. E também eu vejo um pouquinho de desorganização do lado dela também, mas em questão de companheirismo também, né? A gente é muito fechado, não desabafa muito com o outro, não passa um pro outro o que está acontecendo. Às vezes eu me fecho também, né? Não consigo transparecer para ela o que está acontecendo. E
E eu tenho tentado mudar isso e não estou conseguindo. Da minha parte, a complicação que mais nos constrange é a falta de comunicação, né? É o diálogo. A gente já tá junto há 9 anos, né? E dentro desses 9 anos a gente não tem aquela comunicação de um sentar com o outro, né? Conversar do que está acontecendo. Ele é muito fechado. Então ele tem aquela mania de se reter tudo para ele. Então, quando às vezes eu vou falar alguma coisa, ele já tá tão esgotado que aí ele acaba explodindo, né? Falando coisa que não deve, coisas que às vezes, palavras que às vezes magoa, mas que ele não sabe lidar com tudo isso. A questão de desorganização, eu já passo a semana inteira, né, trabalhando como ele trabalha fora também. A gente não tem filho, então assim, a casa deveria estar mais organizada. Só que ele chega e joga o sapato de um lado, aí joga a roupa de outro, aí joga a toalha, aí vai juntando louça na pia, não ajuda em algumas coisas, e aquilo ali vai me deixando brava, porque eu chego em casa, tenho que estar saindo, catando as coisas do lugar, e eu vou falar e ele acha ruim, né? Ele burra a cara. E muitas das vezes eu pego, arrumo uma casa assim por cima, e ele chega, nossa, mas a casa tá uma zona, né? Então assim, me desmotiva. Olha só, deixa eu dar uma dica para o Giliardi aí. Giliardi, bem direto e bem prático. Você gosta de fazer o mesmo trabalho 2 vezes? Ou seja, fazer uma coisa e depois ter de fazer a mesma coisa de novo? Eu creio que não. Ninguém gosta de fazer o mesmo trabalho 2 vezes. E é o que você está fazendo, na verdade, mais que 2 vezes. Porque quando você tira uma roupa, tira a camisa e joga no lugar errado, porque tudo tem seu lugar em casa. Tudo tem seu lugar, não é? A camisa suja tem um lugar. Eu acredito que seja o cesto de roupa suja. Quando você tira a camisa e joga em cima da cama, por exemplo, você está colocando no lugar errado. Você fez um trabalho, você colocou a camisa em cima da cama. É um trabalho. Daqui a pouco, você ou a Maisla vai ter de vir e fazer aquele mesmo trabalho a segunda vez. Pegar a camisa suja e jogar no cesto. 2 trabalhos. Quando você poderia fazer uma vez só. Vai tirar a camisa? É simples. A pergunta é, onde é o lugar dessa camisa suja? Cesto. Coloca no cesto. Acabou. Uma vez só. Você não vai precisar fazer 2 vezes. Assim vai para os sapatos, assim vai para a chave do carro, assim vai para tudo na casa. Tudo tem o seu lugar. Nada fora do lugar. E a primeira vez que você vai colocar alguma coisa que seja no seu devido lugar. Você vai ver como vai resolver esse problema de casa bagunçada bem rápido. Coloque essa prática aí no seu dia a dia. Vamos continuar assistindo, a gente já fala sobre o problema de comunicação deles. Em alguns aspectos. Ele não é carinhoso, né? A falta de atenção dele é um pouquinho grande, né? Que ele é uma pessoa que ele não lembra de data, ele não se importa com data, ele se esquece. Às vezes uma coisinha que eu até falo para ele, mas eu não sou assim, eu não consigo, né, fazer isso e tal. Então assim, chateia bastante, porque às vezes é uma coisa que importa para mim, mas ele não se importa, né? E eu fico bem chateada com essa questão. Mas eu acho que o que mais nos incomoda é a comunicação, porque a gente não é um casal que consegue se abrir, nem ele consegue se abrir e nem eu, porque tem aquela vergonha, né? Ou aquela vontade de falar, mas ao mesmo tempo vem na cabeça, né? Mas ele não vai ouvir, mas se eu falar isso a gente vai discutir, ou ele vai ficar bravo, ou ele vai fechar a cara, né? Por diversas vezes, um mover de alguma coisa já gera um transtorno enorme. Então, muitas das vezes, para não falar e não arrumar briga, a gente acaba guardando pra gente, para deixar aquela situação, como se diz, para debaixo do tapete. E vai levando com a barriga,
até chegou uma hora que explode. E isso tá fazendo muito mal pra gente, porque a gente não consegue se unir de verdade, né? É o que ela falou, né? Nós não tem muita comunicação e nós deveríamos ter, mas nós infelizmente não tem. O que falta na gente é isso, comunicar mais. E da minha parte eu quero mudar, eu quero ser um marido melhor, um esposo melhor, e nós estamos aqui justamente para isso, para pedir a ajuda de vocês, o conselho de vocês, a direção, para que a gente venha melhorar o nosso casamento e ser um casamento. Então, deu para entender aí, Gilead e Maisla. Veja, curiosamente, Cristiane, eles conseguiram explicar no vídeo, se comunicar no vídeo. Quer dizer, se eu comunicar, eles sabem. O problema é que vocês não têm ouvidos para ouvir. Você não ouve, o Gilead, o que a Maisla fala, e a Maisla não ouve o que o Gilead fala. Então, quando você não ouve a outra pessoa, é claro que você não vai conseguir se comunicar com ela. Porque enquanto você está lá falando, né, você não está ouvindo o que ela está falando. Então, você quer ser ouvida, mas você não está ouvindo o que ela está falando. Então, você não sabe, você não está entendendo ela. Você não está vendo o lado dela, né? Então, o Gilead reclamou também que a Maisla, ela desrespeita ele. E ela reclamou que ele também fala algumas coisas que não devia, né? Mas por quê? Justamente, a gente vê que o resumo dos problemas deles é justamente isso. Vocês não ouvem um ao outro. Eles ficam chateados um com o outro. Quando você está chateado com a pessoa, é difícil comunicar com ela. Então, vocês têm que eliminar as situações que chateiam. Então, por exemplo, a situação da casa, da bagunça na casa, desorganização da casa, Gilead, é uma coisa que chateia a sua esposa. Aí ela vai falar com você, você fica também irritado. Então, vocês ficam num ciclo vicioso. Então, inteligência pede, deixa eu contribuir aqui com a casa. Eu vou eliminar isso. Vou ouvir a reclamação dela. Exato. E vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Isso já vai diminuir o estresse, ok? Segunda coisa, mas você disse que ele não é romântico, não lembra de datas e tal, não faz aquelas coisas que você gostaria. Você não pode cobrar dele uma coisa que não é natural. Há pessoas que têm isso naturalmente dentro delas, algumas não. Você tem que procurar criar momentos por sua própria iniciativa. Não é que ele não possa se esforçar, mas se não vem dele, e principalmente se você cobra, não é um romance cobrado que tem valor. Se ele fizer porque você está cobrando, não tem valor. Aprenda a apreciar as qualidades do Gilead, que são diferentes daquelas dos filmes. Ah, me trouxe flores, chocolate, me fez uma loucura de amor, uma surpresa. Não é isso. Lembre-se que essas pessoas das histórias dos filmes são pessoas fictícias. Você tem que viver com a realidade e entender quais as qualidades do Gilead e louvá-lo pelas qualidades que ele tem. Esperar que ele tome as próprias iniciativas, ok? Agora, Gilead, ela reclama que você é fechado, não fala muito. Comunicação envolve sacrifício. Sacrifício no ouvir. Às vezes você não quer ouvir, mas você tem que ouvir, porque é sua esposa. E não é só ouvir assim, sabe, ouvir um barulho aqui, não. É ouvir, prestar atenção, né? E fazer alguma coisa a respeito. Ouvir é um sacrifício para você, às vezes. E falar também. Porque você é mais falado. Eu sou mais calado que a Cristiane. Eu entendo perfeitamente o que você sente. Às vezes a gente não quer falar. Às vezes a gente pensa assim, poxa, vou ficar falando bobagem, detalhes que não tem nada a ver, não vai acrescentar em nada. Pra gente não faz sentido. Mas para ela, que se sente excluída, que tem necessidade de comunicar, é muito importante. Então, comunicação envolve sacrifício. Você falar, mesmo quando você não está com vontade. Você falar para o benefício dela. E ouvir para o benefício dela. Então, se você fizer esse esforço, como a Maisla tem que fazer o esforço de não ficar cobrando demasiadamente o que ele não tem naturalmente para dar, então vocês vão conseguir se acertar, tá bom? Aliás, esse vai ser o tema desta quinta-feira, né, da palestra dos casais sobre a palavra, né? Exato. Quinta-feira agora, nós convidamos todos os casais para a palestra da Terapia do Amor, uma aula do amor inteligente presencial. Se você gosta da Escola do Amor na TV, você vai amar a Escola do Amor presencialmente. Quinta-feira agora, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, gratuitamente. Você pode chegar, estacionar seu carro, não vai pagar estacionamento e as crianças têm creche também
para serem auxiliadas enquanto você assiste a palestra. Celso Garcia, 605 no Brás, nesta quinta-feira, 8 da noite. Chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigado, mas alunos. Voltamos semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau.